Oi, gente! O meu nome é Dana e hoje eu vou contar uma linda história. Que é a história da vida da minha bisavó, de como ela conheceu meu bisavô, os dois se casaram. E quem me contou essa história foi minha avó Romana. A minha bisavó, ela tinha um nome muito lindo, porém um nome bem diferente. Ela se chamava Osmarina. E assim como eu, toda a minha família é do norte, mais especificamente do Amazonas. A minha bisavó Osmarina morava no interior do Amazonas, se chama Maués. A mãe dela, Rosa, ela teve 3 filhos e trabalhava num seringal. Ela era viúva e os filhos ajudavam ela na casa, no trabalho e todas essas coisas. A minha bisavó mesmo, ela ajudava com os afazeres da casa, de limpar, lavar roupa. Teve um dia, como uma de suas tarefas normais, ela foi lavar a roupa na beira do rio. Porque naquela época não tinha água corrente em casa igual a gente tem hoje em dia. E o povo lavava roupa na beira do rio. Um rio que tem lá nessa cidade que se chama Rio Arari. Então ela estava lavando roupa lá nessa beira desse rio e chegou uma embarcação dos portugueses. Essa embarcação se chama, pra lá se chama batelão, que na época era tipo como se fosse um mercado aquático, que eles vinham de lá com todas essas mercadorias, alimentação, tipo sal, temperos, que o povo parava nos portos e ia comprar. O meu bisavô era um desses portugueses, ele se chamava Paulo Mendes. E ele estava nessa embarcação nesse dia. E ele avistou de longe aquela moça jovem, bonita, lavando roupa no rio. E então ele já se apaixonou, foi tipo amor à primeira vista. Ele conheceu ela e ele fez várias viagens. Ele voltou várias vezes para Maués e ele juntou o dinheiro dele. Com esse dinheiro que ele juntou para se casar com ela, porque ele se apaixonou demais por ela. Então os dois se casaram, eles se casaram na igreja, no papel. E eles foram morar. Ele foi morar junto com ela nessa cidade. Eles tiveram 6 filhos, que um deles é a minha avó Romana. E eles tinham uma vida bem, muito bacana, uma vida bem legal. Eles moravam junto com a mãe dela, a Rosa, que ajudava a cuidar dos filhos e tudo mais. Mas ele traiu ela uma vez. E ele mantinha 2 famílias em segredo. Essa história de que ele traiu ela foi tipo como se ele tivesse ido no bordel com os primos dele. E aí ele acabou conhecendo outra mulher. E ele manteve por muito tempo 2 famílias. Só que a minha bisavó, a Osmarina, ela descobriu isso e ela não quis mais isso. Porque ela sempre foi muito orgulhosa, muito durona. Ele até pediu pra voltar com ela e ela não quis mais isso. Ela pegou todos os filhos dela e se mudou para outro interior do Amazonas. Se chama Itacoatiara. Lá ela criou os filhos dela e tudo mais. A minha bisavó, ela era analfabeta. E ela criou os 6 filhos dela com muita luta. Ela foi uma verdadeira guerreira. Ela trabalhava numa juteira, que eu acho que pra cá o pessoal não conhece muito o que é juteira, mas é uma palha, um tipo de palha. Eles selecionavam palha pra lá eles fazem muita bolsa, essas coisas. E aí ela trabalhava na juteira. Todas essas irmãs, todos os filhos da Osmarina trabalhavam ajudavam com ela na juteira. E ela foi muito guerreira, porque depois que ela se separou do meu bisavô, ela começou a ter uma vida assim mais pobre. Ela não tinha tantas condições para cuidar de todos os filhos, mas ela trabalhou sempre para dar o que pudesse para eles, não deixar eles passarem fome, né? E minha avó me contava que essa minha bisavó Rosa, essa minha tataravó Rosa, ela fazia mingau pra eles, fazia mingau de banana, mingau de tapioca, fazia essas coisas, porque como depois que ela se separou ela não teve tantas condições, então eles comiam muito mingau. E a minha bisavó, ela foi tão guerreira, ela juntou todo o dinheirinho dela trabalhando, ela conseguiu comprar 2 casas, ela conseguiu criar todos os filhos dela. E ela foi uma verdadeira guerreira, assim. Ela teve forças, assim, que não é qualquer pessoa que teria. Ela faleceu há um ano atrás.
em setembro, mas ela já era bem velhinha, ela já tinha 89 anos e todos os filhos dela, tanto como a minha avó, tem muito orgulho da mulher que ela foi, os netos, como minha mãe, todos eles têm muito orgulho, porque ela foi uma verdadeira guerreira de criar os 6 filhos sozinha na época que não costumava ter muitas mulheres solteiras e criou na luta, porque analfabeta, ela não tinha como ter um trabalho assim mais importante. E esse trabalho da juteira era um trabalho muito cansativo, porque exigia muito esforço. E todo mundo tem muito orgulho da mulher que ela foi. Ela foi muito importante para todo mundo e ela, para mim, ela é um símbolo assim de uma verdadeira guerreira. Ela é um exemplo para mim, porque ela batalhou a vida inteira dela e ela conseguiu assim tudo que ela queria para os filhos dela. A minha avó, ela teve uma ótima criação dela, conseguiu estudar, casou e todos os filhos dela que eles falam, eles são muito gratos, têm muito orgulho por tudo que ela fez. Ela é muito lembrada, ela é muito bem lembrada e quando ela era viva, ela era um amor de pessoa. Ela era uma pessoa assim muito iluminada, bondosa. Por mais que ela fosse um pouco turrona, que o pessoal daquela época era bem turrão, ela era um amor. Eu tenho muita paixão por ela. Eu cheguei a conhecer ela, porém ela faleceu, né? Como eu disse. Mas ela é uma grande memória ainda para todo mundo da minha família. E foi essa a história que minha avó me contou. E ela sempre conta essas histórias da vida dela e da vida da mãe dela. Porque foram histórias assim de realmente muita luta. Então, é uma mensagem assim que ela deixou para toda a família, que não é para você desistir de nada que você tente. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir e tchau.